Oi pessoal, esse canal é o Impressão de Mãe, eu sou a Marina, essa é a Isa e hoje a gente está recebendo aqui a Renata Pereira Lima. Muito obrigada por aceitar o convite, Renata. A Renata é especialista em comunicação entre pais e filhos e ela vai contar um pouquinho pra gente da formação dela e como tudo começou. Bom, meninas, brigadíssima pelo convite. A gente que agradece. Muito bom, aí conversa boa entre mães. Eu sou administradora de formação e a administração é aquela coisa meio humanas, meio exatas, né? Então, flertei aí com a psicologia em alguns momentos, mas a vida foi chamando para esses assuntos e fui, enfim, chegando mais perto de pesquisa de mercado, de antropologia. Tenho um mestrado em antropologia, então foi uma coisa que também me aproximou, né, nesses temas mais humanos. E acho que a grande virada que aconteceu foi eu ter feito um trabalho voluntário, que foi quando eu fui voluntária do CBV. Vocês conhecem o CBV? Não. 188, aquele serviço de atendimento quando as pessoas ou pensam em suicídio ou não tem com quem conversar. Então ali foi minha grande escola de escuta. E eu sou muito grata a essa experiência que eu tive. Foram 3 anos muito ricos. E aí que surgiu esse tema da escuta na minha vida e eu estava numa fase de transição também de carreira e aí comecei a juntar as coisas que faziam sentido para mim naquele momento. Escuta, filhos, essa coisa de querer ser uma mãe que eu não estava conseguindo ser, né? Uma mãe que não grita, né? Uma mãe que fala e é ouvida, uma mãe que tem uma casa em ordem. Aí eu falei, caramba, por que essas coisas não estão acontecendo aqui, né? Se eu acho que eu sei ouvir, né? Então foi esse olhar aí para ver que eu ia ter que começar a mudar, né? A gente quer mudar o filho, mas na realidade, né, começa com a gente. Então foi por aí que eu me aproximei desses conteúdos todos. E agora eu estou terminando uma formação em terapia familiar e de casal, que não tem nada a ver com constelação, é terapia de família, então é colocar todo mundo numa sala e se ouvir, né? A hora que você escuta seu filho, a hora que o filho escuta o marido, ou o companheiro, ou o ex, né? Como é que a gente faz essa família, esse núcleo, esse sistema se ouvir e resolver os próprios problemas, porque as famílias são competentes para resolver os próprios problemas. A gente talvez só tenha que facilitar, né, esse terreno para que isso aconteça. Renata, me surgiu uma pergunta que nem estava aqui, mas essa transição que você fez, as crianças estavam em que idade? Porque eu vejo que muitas mães fazem essa mudança depois da maternidade. Sim. Eu acho que eles tinham 6 e 4, 7 e 5 ali, que eu via que o meu jeito de ser mãe já não estava funcionando. Ou melhor, funciona, né? Mãe general, né? Funciona, mas que preço? Né? A gente grita, a gente fala bravo, a gente se estressa, mas como é que a gente chega no fim do dia, né? E que relação é essa? Então eu até falava que, puxa, eu achava que eu devia ser a pessoa, uma boa influência, estava sendo uma das piores, porque não estava ajudando em nada. A casa até funcionava, mas era uma coisa que... Rígida, né? Um quartel, algo, assim, eles obedecem. Eu não sei se até o hospício, Marina. Não sei qual palavra definiria melhor, né? Porque não era um lugar gostoso, né? Que a gente pode conversar, que a gente pode falar, e aí, né? Qual é a minha parte, qual é a sua parte? Mesmo com criança pequena a gente consegue falar isso, né? E conseguir fazendo com que cada um seja responsável por esse clima que a gente tem que cuidar, né? Então acho que é uma construção. Então a Renata, ela é proprietária do Escutability, né? Ela faz workshops para pais, muito sobre essa conversa, essa comunicação entre filhos. E ela fala que escutar é uma monotarefa. E a gente, nós mães, é impossível. A gente inclusive se vangloria em falar que somos multitarefas, né? Então como faz aí? Como é essa equação de realmente escutar o filho todo dia, tendo que fazer 1000 coisas e muitas casas os pais não contribuem para essa rotina familiar e as mães se veem aí perdidas no meio da gritaria mesmo. Eu acho que a gente se vangloria mesmo, né? Porque a mulher tem essa coisa de conseguir fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, se não for mais. Mas a neurociência vem trazendo tantos estudos, né, mostrando que
que alguma coisa não está bem feita aí, né? Então a gente se acha, mas na verdade está saindo mais ou menos, né? Sobre escutar, eu, nessa época que eu me dei conta que era uma monotarefa, eu acho que eu nem tinha ainda me dado conta que existem os nossos diálogos internos. Então não é uma monotarefa, porque tem alguma coisa que está falando dentro de mim também, né? Então ainda é mais complicado. Mas tem hora que a gente pode falar para o filho, agora não dá, né? Agora a gente vai ter que fazer tais coisas acontecerem, mas tem hora que a gente tem que parar e tirar o celular, né? Que a gente fica, não, pode falar que eu tô ouvindo, né? Quem nunca, né? Não, tô só vendo uma coisinha aqui, tô só terminando. Mas não, se a gente sente que o assunto é complicado, é baixar o celular e falar, filho, eu tô te ouvindo, né? E essa conexão com os olhos, que às vezes a gente fala, eu preciso falar alguma coisa, às vezes a gente não precisa falar. Só da gente parar, baixar e falar, Escutar mesmo, né? O que você tem pra me dizer que é tão importante pra você? Né? Às vezes a gente fala, nossa, que bobagem, né? Tá chateado por causa disso. Mas é isso. Esse é o problema do dia deles, essa é a grande questão. E às vezes só da gente parar e fazer essa conexão com o olhar, eu chamo de um silêncio compreensivo. Já é suficiente pro filho, pra filha olhar e falar, já sei o que eu vou fazer, mãe. Ou seja, ao se ouvir, Se escutar igual a gente na terapia, né? Eu ia perguntar isso. Você acha que a gente, como pais, a gente precisa se treinar a ser pais de vans, né? sim. Talvez. É uma boa expressão, é uma expressão curiosa, eu nunca tinha pensado nisso. Treinar talvez seja uma palavra dura, né, pra gente falar, vou entrar em treinamento. É difícil, né? É difícil. Mas talvez o praticar assim, né, essa coisa do se policiar, que também não é outra palavra boa, mas enfim, do cuidar, né. Talvez a gente tenha que cuidar desse espaço, sim, porque a gente atropela demais. A gente quer resolver o problema dos filhos, das filhas. A gente sabe muito, e sabe mesmo. A gente já viveu, a gente já passou por isso. Mas a hora que a gente fala, pera, tô te ouvindo, né, cara de emoji, né, e dá esse espaço, a hora que a gente dá esse espaço para um terapeuta, tá? A filha começa a ter ideias e fala, nossa, tô me ouvindo, como na terapia, e aí eles vão falar, já sei. Eles mesmos vão chegar assim. Engraçado, eu brinco que a gente chega no fim do dia, né, tem a culpa materna, né, eu pelo menos, eu me acho uma mãe péssima, eu falo, gente, por que eu não escutei, por que eu não fiz isso, por que eu não relaxei, por que eu briguei, por que eu gritei, por que eu fiquei falando mil coisas, fecha isso, fecha aquilo, e no outro dia a gente tem a oportunidade de novo, né. Marina, essa é a parte boa de ter filho. Eles sempre dão uma chance nova da gente ser uma mãe melhor, da gente praticar ou treinar. Né? Então, oportunidade a gente vai ter. Então, a hora que a gente se faz esse monte de perguntas, a gente também consegue se planejar para o dia seguinte, né? Pô, isso eu não vou fazer amanhã. Né? Pode ser que das 10, 9 aconteçam de novo, mas pelo menos uma, talvez, né, já melhorou. E olha só, é uma mudança difícil, é uma mudança de hábito, vem uma fala automática pra gente, que, né, quer a gente queira, que a gente não queira, a gente vai repetir o que as nossas mães falavam, o que os nossos pais falavam, nossos avós muitas vezes, né? Então, primeira coisa é a gente se ouvir. Segunda coisa é a gente se fazer essas perguntas como você está fazendo. E a terceira coisa é querer mudar, né? Porque a bola tá com a gente. Então, é muito fácil querer que o filho mude, né? Ele tem que obedecer, ela tem que fazer direito. Mas espera, como é que a gente pode, às vezes, falar de um outro jeito? Para que a gente consiga entender por que você não está fazendo? Vamos lá. Você tem uma pergunta boa? Nossa, hoje de manhã eu falei, gente, eu não só queria conversar com a Renata, queria trazer a Renata pra morar aqui em casa há 6 meses. Todos os dias, eu falei, todo dia ela faz tudo sempre igual. Aí, filha, vamos escovar o dente. Aí falo 10 vezes, filha, corre. Mas assim, são as mesmas frases todos os dias. Filha, escova o dente. Aí meu marido olha e fala, escuta a sua mãe, minha filha. Ela escuta o pai, mas ela escuta a mãe, entendeu? Escuta a sua mãe e ele fica nervoso, porque toda vez é a mesma coisa. Eu já escrevi um texto sobre essa música, né? Se vocês leram lá, eu falei, o Chico Buarque escreveu essa música. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Mãe, né? Eu falei, foi pensando na mãe dele, mas bem que podia. Comecei assim o texto. Porque eu lembro demais dessa música.
Porque é isso, todo dia a gente faz tudo sempre igual, né? E acho que talvez aí já tenha Já tem uma resposta uma aí, né? resposta. Esse jeito não está sendo bom. Entramos na paisagem. Sim. Então, como é que a gente fala diferente para ser ouvido? Né? Então, o que a gente pode, que outros recursos a gente pode usar para que esse filho já fale, não, já vem, né? Então, por exemplo, combinados de todo dia. Todo dia tem que escovar o dente, todo dia tem que tomar banho. Não dá pra gente negociar coisas de todo dia. Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer os combinados. Regras, o nome que a gente queira dar, né? Mas tá todo mundo aqui nesse time sabendo que antes do jantar tem que acontecer tal coisa, que depois do jantar ou até tal hora tem que acontecer. Então, assim, dado que todo mundo aqui sabe, né? Eu já empodero, eu já dou autonomia, já dou, né, respeito a esses nossos combinados também. Então, já não precisaria falar, né, 1000 vezes. Vamos para as 900 agora, né? Mas, enfim, fazer esses combinados saírem no papel. Que parecem bobos, mas, por exemplo, acordar de manhã vira estressante, né? Para uma criança de 7 anos que está nessa transição de começar a fazer as coisas sozinha, e que eu tava comentando com a Isa, ela falando do estresse, eu falei, olha, engraçado, o dia que eu tô sozinha em casa, que eu não tenho ajuda nenhuma, as coisas dão certo, porque tem que dar. Porque eu falo, olha, tô te acordando e tô indo me trocar. Então a gente se encontra ali na mesa pra tomar café. E aí dá certo, porque ela sabe. E ela vai com o cabelo meio despenteado. O jeito que ela conseguiu pentear, mas tá tudo certo. Ela falou, eu não consigo. Não consigo. Me incomoda o cabelo despenteado. Olha que legal. Que legal vocês terem trazido esse ponto já. Porque tem aqui uma tolerância da Marina. Eu dou conta de ver a minha filha saindo com esse cabelo meio despenteado. Isa não dá conta. Né? Então, assim, de quem será esta questão? Né? De Marina ou de... Né? Então... Às vezes a gente tem que ir trabalhando também essas coisas na gente, essa vista grossa. E tem coisas, Isa, que a gente vai aceitar, tem coisas que a gente não vai aceitar. E talvez um dia você chegue para sua filha e fale, filha, eu topo um monte de coisa, mas isso me pega. Eu não consigo esse cabelo. Né? Mas talvez é uma conversa boa de se ter. Né? O cabelo a gente não negocia. Outras coisas a gente pode negociar. Talvez na casa da Marina o cabelo passe mais facilmente, mas outras coisas te pegam. Café da manhã não dá. Não aceito. Né? Então o que é inegociável para mim? E poder ter essa conversa com a filha. E essa outra conversa, por que será que quando eu não tenho ajuda as coisas funcionam? E vai tudo bem. Que legal que a gente consegue fazer, mas e por que nos outros dias a gente não consegue? Porque o marido faz tudo pela filha, né? Então, que é outra coisa, né? A gente ajuda ou a gente atrapalha quando a gente faz pelo outro, né? Então a gente tem uma leitura que a gente acha que a gente ajuda, né? Porque fazer é carinho também. Mas a criança quer, a criança de 7 anos, ela pede pra fazer as coisas sozinha. Então, a gente... Não, porque criança faz isso. A minha não, gente. A minha fala, filha, agora com 7 anos você precisa aprender a tomar o cabelo, escovar o dente, pôr a roupa sozinha. Porque você tá dormindo na casa das amigas já. Por exemplo, na casa da tia Má, você tá dormindo lá já. Mas mamãe, pra que eu vou aprender? A tia Má me arruma. Tia Má, dá uma Mas a coisinha. tia Má não tem sem. A gente lá em casa foi ao contrário, por exemplo, a gente foi na dentista e a dentista perguntou quem tá escovando o dente. Eu falei, ela, né? Você me falou que ela já podia escovar o dente. Olha, então vamos combinar que a mamãe pode escovar uma vez por semana? Tá bom, você vê, foi um combinado. Elas realmente têm essa diferença de uma querer e fazer sozinha mesmo e a gente tem que combinar o dia que então eu vou poder ajudar. E ela entender isso ali. A autonomia é um tema, primeiro, super caro para mim, porque eu acho que a gente às vezes perde chances, né, de estimular isso. E os filhos são diferentes, a gente é diferente. Tem, sei lá, para alguns temas a gente já está mais avançado, vai na escala da autonomia. Para outros a gente não tá. Então talvez se ela não penteie o cabelo, outras coisas ela faça, né? Não é que a pessoa é totalmente dependente. Né? Então é também sacar onde é que está uma oportunidade para eu estimular, para eu falar, olha que legal, você já faz aquilo, ó, né? E iluminar e elogiar o que ela consegue fazer. Esse elogio descritivo, né? Não é só porque isso é legal, né? Mas olha que coisa, como é bacana quando você se esforça para fazer tal coisa e consegue.
isso estimula a fazer outras coisas. Então o pai tem que ajudar também, né? Porque às vezes é uma forma de mostrar carinho e eu super entendo isso. Mas a gente tem que começar a se controlar para ver o que a gente está tirando de chance deles fazerem sozinhos, porque é um prazer enorme, não é conseguir fazer algumas coisas. É um prazer enorme, depois que consegue, já faz sozinha, né? É uma potência. E sempre vai ter aquele espaço, mãe, eu sei que eu consigo fazer isso, mas será que hoje você pode fazer pra mim? Claro que eu posso. Hoje quer um carinho, né? Hoje eu posso, hoje eu tô com tempo, hoje eu tô legal, hoje eu tô fofa. Hoje eu posso. Mas eles sabem que é deles essa responsabilidade. A gente não precisa ser a mãe que agora não faz mais nada. Não, de vez em quando, né? Até hoje, né? A gente faz para as nossas mães, né? No caso, às vezes eu penso. É gostoso, é bom poder ter isso. E aí tem uma pergunta aqui até, porque aqui a gente tava falando muito dos filhos serem diferentes, né? E que a gente fala, você fala que os jovens que conseguem descrever as suas emoções e os pais que conseguem escutar são adultos no futuro ou adolescentes, né? Que vão ter menos problemas, menos depressão, ansiedade e tal. Mas eu vejo que assim, o problema maior entre os pais e os filhos é a diferença mesmo, é isso que a gente fala. Eu troco muito com a Isa e é muito interessante porque eu sou muito diferente da minha filha e ela é muito diferente da filha dela. E talvez ela se assemelha muito mais à minha e eu a dela, né? Então é muito gostosa essa troca por isso, porque eu consigo entender, né, ali o outro lado. E eu vejo que é isso, o problema da comunicação tá em talvez os pais quererem que os filhos sejam como eles, né? E eu sei porque meu pai queria que eu fosse como ele, né? E aí vai passando para gerações. E como que a gente quebra isso e consegue escutar os filhos? Porque tudo que a gente quer é que eles não tenham ansiedade, depressão, coisas que, né, às vezes a gente tem, né? Ou vê tantas pessoas em volta. É uma boa hipótese, essa sua, né? Da gente querer que o filho seja, e acho que tem muito fundamento aí. Essa fala vem de uma pesquisa de uma faculdade americana, uma universidade americana, que estudou realmente adolescentes. E aí viram que os que conseguiam verbalizar mais, perceber a diferença entre estar chateado, frustrado, entediado, esses conseguiam chegar na adolescência e ter mais ferramenta para lutar contra uma depressão, contra uma ansiedade, porque percebe que não é tudo a mesma coisa. Peraí, se olhar e falar, o que eu estou sentindo? Que incômodo é esse? Que nome que é esse? E aqueles que não passaram por esse olhar aí mais granulado, né, olha e fala, ai, tô mal. Quando fala, tô mal, mas o que você está sentindo? Não sei. Então, quando não consegue identificar, dar um nome, isso pode virar uma coisa mais complicada que não tem nome, né? E eu não sei nem lidar, porque eu nem entendi. Então era aí que os pais entravam, né? nessa ajuda, e era uma conclusão da pesquisa, que os pais são responsáveis, podem ajudar os filhos ao nomear essas habilidades, essas emoções. Talvez seja um pouco isso, né? Da minha filha vem me contar que ficou chateada com a coleguinha que falou que o dente tá amarelo, ou que ficou chateada que a coleguinha apertou muito forte, né? Ou que a gente tá numa fase muito 6, 7 anos, são problemas que pra gente parece pequeno, né? Mas pra ela são enormes. Ou pra amiguinha que falou pras outras não brincarem com ela, né? Que daí a gente já entra em outra questão. Essa segunda parte é mais complicada. Eu acho que essa primeira, acho que esse nome comunicação empática ajuda nisso, né? Por quê? O que é o empático aí da história? Empatia, todo mundo já ouviu uma definição, mas é se colocar no lugar do outro, lembrando que você não é o outro, que essa segunda parte é mais difícil, né? Tentar se colocar no lugar do outro. Que você não é. Lembrando que você não é o outro. E você não consegue pensar do jeito que o outro pensa, né? Você é outra pessoa, você é diferente. E nem sentir, né? Então, como você bem colocou, nós mães somos resolvedoras de problemas. Se vem problema, a gente arranja solução. Fácil, né? A gente não dá ponto sem nó. Mas nessa hora a gente tem que falar, caramba, sua amiga falou isso, e como é que foi pra você ouvir isso? O que você achou? E a Brené Brown, não sei se vocês conhecem aquela americana, né, que fez aquela TED ótima lá de vulnerabilidade, ela tem um
videozinho muito legal que fala sobre empatia e simpatia. E a metáfora que ela usa da empatia é ótima. É entrar num buraco com a outra pessoa e ficar no buraco. A gente não gosta de estar nesse lugar. Então, por que a gente às vezes despacha, vem com um pensamento positivo? Porque a gente não gosta de ficar dentro do buraco, sofrendo e vendo o filho sofrer. Então, assim, é tudo de ruim. Então, o que a gente quer fazer? 1, a gente quer sair do buraco. 2, a gente quer levar esse filho junto. Bora sair desse buraco. Faz outra amizade. Mas o ficar no buraco tem uma importância, né? Que é esse olhar para si. Por que está me incomodando tanto ela falar do meu dente? Por que está me incomodando tanto eu não ter conseguido tal coisa? E a hora que a gente fica ali ruminando um pouquinho, né, esse desconforto, curtindo uma fossa, se fosse assim, já comparar um pouquinho, nossas épocas de namorado, é nessa hora que a gente aprende a lidar com essas emoções, a ver que essas coisas podem ter um nome, a saber como é que eu saio deste buraco. Porque hoje a gente está aqui com eles, mas talvez um dia a gente não esteja e nem todas as situações a gente está. Então, o ficar ali naquele buraco junto com o filho, curtindo um pouquinho essa fossa, é bom, mesmo que não seja intuitivamente bom, né, pra gente ficar ali. Então, saber que a gente não gosta, reconhecer que é uma limitação nossa, humana, não é da Marina, não é da Isa, só da Renata, né? Não gostamos de ficar aqui. Mas vamos ficar aqui só um pouquinho, né? Daqui a pouco a gente sai. E o sair, às vezes, não é com a minha ideia. Como é que você acha que dá para falar para essa amiga de um jeito que ela escute? Ou o que dá para fazer para resolver esse problema? Que ideia você tem? E a hora que a gente usa, no bom sentido da palavra, né, as ideias do filho, o filho como parte da solução, primeiro a gente pode se surpreender com coisas muito bonitas, ideias muito legais e muito melhores que as nossas. Depois são ideias deles. Vão se apropriar muito mais do que uma ideia que veio de fora. Então a chance de sucesso é muito maior. Nossa, então a gente só propicia ali que esses pensamentos venham à tona. Nossa, acho que se eu sair só com isso daqui, já foi uma lição, né? Então, porque realmente, assim, é isso. A gente quer evitar entrar no buraco. Ficar ali no buraco. A gente detesta. E reconhecer que a gente detesta é muito bom. Beleza, eu tô num lugar que eu não gosto, mas eu vou ficar aqui e daqui a pouco eu vou sair. Mas deixa eu fazer o que eu preciso fazer aqui, aqui dentro. Sabe o que eu lembrei? Da Alice no País das Maravilhas. Ela precisou cair no buraco para ela se encontrar e viver todas as aventuras que ela viveu. Essa teoria do buraco é maravilhosa. É boa. Eu tenho utilizado na minha vida sem perceber. Agora caiu umas fichas aqui. Muito bom. Eu lembrei que a Marina clareou os dentes dela e achou ruim que a filha tá deixando ela. Freud explica. Mas, gente, ela tem 7 anos, né? Mexe com a autoestima. Olha que essa informação é importante. Talvez ela tá se preparando. Sim, sim. Mas ela já fez bullying comigo. Ela falou, por que seu dente tá tão amarelo? Foi lá que eu olhei. Você vê? Ô, Renata, a gente fala tanto em comunicação, né? E eu quero te perguntar, o silêncio é uma forma de se comunicar? Isa, que pergunta linda. Você sabe que outro dia eu encontrei um estudo que dizia que existem pelo menos 18 tipos de silêncio. Então são 18 formas em que as coisas podem ser ditas. O silêncio fala muito. E tem o silêncio bom e tem o silêncio que não é bom. O silêncio que a gente dá conta e o silêncio que a gente não dá conta. Então, tem horas que um bom silêncio, né, diz muito. E foi o melhor que podia ter acontecido naquela conversa, né? Não falar nada. Então, acho que também é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e fazer as pazes com esse silêncio. Que é outra coisa que mãe não gosta muito, né? Silêncio. Então, fala muito, a gente fala demais, a gente resolve antes da hora, a gente dá um conselho antes da hora, que é outra história, né? Conselho é complicado.
quem somos nós, né? Para dizer o que o outro tem que fazer. Claro que para filho, a gente já viveu, a gente pode iluminar algumas coisas, não estou dizendo que agora a gente também não pode, mas talvez a gente tenha o melhor momento para dar esse conselho, que não precisa ser no segundo parágrafo, né? A gente pode esperar um pouquinho ali. Mas respondendo a tua pergunta, sim, silêncio é bom demais. Esse silêncio compreensivo que a gente conversou aqui no começo, do baixar o celular, olhar e realmente mostrar que eu estou te ouvindo, esse silêncio significa espaço. Se eu não falo, você fala. Se você fala, você se organiza, você dá conta aí de tudo. Então, é uma boa receita essa. Recomendar, né? É difícil, né? Difícil. Marina, quem falou? Isso é fácil. Por isso que a gente chama, amiga. Eu falo que é a capacidade emocional. Cada um tem uma capacidade emocional. A minha, olha, tá aqui. Então é uma filha que eu tenho. Porque eu acho que você tem que prestar atenção nisso também, né? E você dá conta, isso é autoconhecimento. Não é? Aqui que eu dou conta, o que eu aguento, o que eu não aguento. E o sustentar esse silêncio. Às vezes o silêncio pesa. Vamos falar alguém fala alguma coisa, né? Porque tá aquele silêncio. Mas às vezes precisa. Esse silêncio fala um monte. Fala desse desconforto. Fala desse mal-estar. E a gente até pode falar, o que será que esse silêncio quer dizer? Se ele falasse, o que ele ia contar pra gente? Né? Porque uma filha, um filho, responde essa pergunta. E também é legal ter essa sensibilidade, né? Nossa, é mesmo, pesou aqui, então ficou diferente. Acho que a gente também ter coragem, né, de olhar para esses lugares que a gente não gosta. Já conhece, do mesmo jeito que a gente conhece os filhos já conhecem a gente. Já aconteceu comigo de eu me calar e minha filha falar o que foi. Olha só. Né? Super, um ótimo ponto e de uma troca, né, de uma conexão, de uma sensibilidade, de você poder ter esse espaço também de hoje eu não tô bem, ou fiquei chateada com uma coisa que aconteceu aqui. Você também transmitiu um monte de coisa, né? Que pelo menos alguma coisa estava errada. E ela sacou, que legal. Ou seja, o silêncio é comunicação. Com certeza. E Renata, a gente lá olhando o seu Instagram, enfim, tem dicas de filmes ótimos. Mas eu vi uma frase que me chamou a atenção que filho não é hóspede, né? E eu acho que na pandemia essa frase gritou, né? E assim, lá em casa, esse dia, né, de pensar isso é domingo. E não é só o filho, né? Ninguém é hóspede, né? A casa é de todos, né? E a gente sabe que tem muita casa que as mulheres são as protagonistas, né? E aí fica mais difícil, porque daí o filho não tem exemplo, né? Então, como fazer esse combinado? Para o filho não ser hóspede, para ninguém ser hóspede, para a casa ser da família, né? Sim. É uma construção, né, Marina? É uma construção dessa conversa que talvez nunca tenha havido. Por quê? Porque as heranças, as gerações foram passando e foi assim. Só que acho que isso vem mudando, né? Não só porque hoje você tem maridos que fazem mais coisas, mas você tem mulheres também que questionam esse lugar. Por que eu tenho que fazer? Né? Se a casa é de todo mundo. Então, acho que são boas conversas para se ter, começando com o marido, com o cônjuge, com o parceiro, né? Porque uma divisão de tarefas. Então, essa metáfora aí do hotel é boa, né? Porque estamos no mesmo barco, nós somos um time. É mudar, né, os verbos aí, não é o servir, mas é o compartilhar, o dividir, o todo mundo fazer. É legal cada um ter uma atividade, porque aí eu sou dono de alguma coisa, essa é minha responsabilidade na casa. E pode ser uma coisa pequena. Essa dica é boa. Pode ser, né, colocar o lixo para fora, guardar as comidas da geladeira, da mesa para a geladeira. Arrumar as camas, né? Cada um arrumar a sua cama. Isso aí é super truque. Esse é o mais poderoso de todos, né? Tem estudos que também falam que a hora que você arruma a sua cama, você completa uma atividade no seu dia, dá uma sensação de competência, isso pelo menos eu fiz e fiz bem feito, né? Além de melhorar as próximas gerações, né? Que vão pessoas que sabem arrumar a própria cama.
Mas eu acho que essa conversa com o marido é fundamental para conseguir criar uma nova cultura. Porque uma coisa é a cultura de onde a gente veio, outra coisa é qual é a cultura que a gente quer que tenha na minha família. Porque a família passou, agora é outra casa, outras pessoas, né? Talvez essa conversa seja mais difícil do que com os filhos. Talvez. Mas a hora que a gente mostra a importância, né? E você falou uma palavra que também me pega muito, que é essa coisa do exemplo. Que exemplo a gente quer dar para esses filhos? Ninguém quer também ter trabalho fora de casa, chegar em casa e ter trabalho. Seria muito bom se a gente não tivesse. Mas é isso que a gente quer passar? É essa mensagem? Eu não sei o que vai ser deles. Que estilo de vida eles vão querer ter. Se vão ter ajuda, né? Se vão ter ajuda, se não vão ter país ajuda. vão morar. Eu não sei, mas é aquela coisa de que filhos a gente quer entregar para o mundo. Né? Então essa é uma conversa que eu acho que as pessoas são sensíveis, né? Os maridos são sensíveis a essa conversa. Então é isso, talvez alguma coisinha, olha, de tudo que a gente tem que fazer, eu sei de mães que listam todas as tarefas da casa. Gente, cada um escolhe uma, ou escolhe duas. Para pelo menos ter essa divisão, para não ficar sobrecarregado para ninguém, esse conceito de time, é uma coisa que criança entende, que marido entende, né? E eu acho assim, nós temos filhas mulheres, né? E aí é bem natural pedir pra arrumar a cama, são coisas que a gente faz, são coisas que a gente pede. E aí você vê uma mudança nas mães que você conversa. Mães de meninos, né? Porque aí a gente tá pensando assim nos futuros, né? Nas pessoas que nossas filhas vão se relacionar. E aí, vão ser diferentes, né? Dessa geração aí de Olha pais. que responsabilidade. Educar uma menina hoje e educar um menino hoje. Então, vocês têm duas meninas. São várias histórias que a gente ouve de pessoas que educam a menina de um jeito e o menino de outro jeito. Por que o menino não vai arrumar a cama também? Na mesma casa. Hoje, em 2024. Por quê? Porque também é inconsciente, porque a gente repete, porque veio assim, família de origem, geração, papapá. Cabe a nós romper esse ciclo. Ou seja, quantos anos vão demorar para romper esse ciclo? Sim. Então, cada mãe... Se ainda hoje, Sim. né? Sim. Cada mãe que hoje consegue pedir tarefas iguais ou estimular tarefas iguais dentro de casa, é uma mãe que está ajudando um mundo, construindo um mundo melhor lá na frente para outras mulheres. E sem lembrar que a gente vai ser sogra um dia, né? Então, vocês também. Que namorado vão chegar aí para essas meninas, né? Enfim. Mas que poder as mães têm, né? Total. Eu acho que é bem isso. Acho que a gente começa a se dar conta do poder que as mães têm e os pais. Porque esse exemplo é isso que você falou. Se o meu pai não faz, por que eu vou fazer? Se o meu pai não faz, sobrecarrega minha mãe. Mas por que ele está sobrecarregando minha mãe? Então, conversas boas de se ter pensando em futuro, pensando em um mundo diferente, né? Que é o que a gente quer. E acho que esse processo de maternidade, paternidade, enfim, provoca muito isso, né, na gente. Que exemplo de mulher eu quero dar? Que exemplo de família eu quero dar? Que valores eu acredito? O que eu quero trazer da minha família de origem? O que eu quero acrescentar? Que é uma coisa nova minha, que eu descobri que eu sou assim, mesmo tendo uma filha de 7 anos. A gente pode, né? É uma atividade tão incrível, né? Porque talvez se a gente não tivesse filhos, a gente talvez não se questionaria tanto, né? Em dar exemplo. Ou outras coisas, né? A gente não sabe, porque é uma vida que a gente não tem. A gente escolheu essa. Mas eu acho que tem grandes provocações aí, né? E esse aprendizado do que a gente quer ser, o que a gente quer transmitir, que a gente até, né? Quais são os nossos limites aí para contribuir para esses novos que estão sendo formados aí. Sim. Uma vez eu escutei de uma educadora falando que se você não humilhar o seu filho, você já vai estar fazendo um trabalho incrível. O que você acha dessa afirmação e o que a gente tem feito, nós pais, de arrebatador para a vida dessas crianças, que a gente deve parar já? É frase dura, né? Frase dura, mas... Faz sentido. Acho que pode até acontecer, né? Acho que acontece.
Tem casos que são conscientes e casos que não são conscientes. Acho que as mães têm que olhar para essa frase. Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que, se é que eu estou fazendo isso ou fiz, né? É porque eu não estava satisfeita, não estou satisfeita com a minha vida, né? É alguma questão ali, ou essa relação aí pode ser melhorada. Então não consigo nem avaliar, né? A gente consegue falar sobre essas coisas. E essa tua segunda pergunta, né? Acho que muito da maternidade é ver o que é nosso e o que é do outro, né? Isso me irrita, por que está me irritando? Porque eu estou infeliz? Ou porque eu já falei 1000 vezes e não está acontecendo, porque não está acontecendo, né? Então acho que a gente tem que pensar o que a gente pode cuidar dessa relação, porque dá pra gente ser firme e respeitoso, dá pra gente ter gentileza e conseguir as coisas. Por que a gente tem que pegar o caminho da humilhação? Se a gente aprendeu assim, ok, então vamos olhar para isso para eu não repetir. Vou acertar todas? Não vou. Vou fazer bobagem? Claro que vai. Mas agora eu quero prestar atenção nisso e é para lá que eu tô indo. Esse é o meu norte. Então, tem um trabalho muito, né, de cada uma ver o que gosta e o que não gosta do seu jeito. E os filhos ajudam nisso também, mãe. Às vezes, né, isso a gente falar, não gostei. Ainda bem, né? Ainda bem. Então quer dizer que talvez não esteja tão ruim esse filho e essa mãe. Porque se ele tá conseguindo comunicar, né, olha, não gostei. Sim. Porque nós também não somos as únicas fontes, né? Eles recebem informação da escola, de clube, de outras, ainda bem. E aí essa troca vai aparecendo, né? Essas oportunidades. Sim. Mas são casos para se cuidar, né? Onde é que está essa dor dessa mãe para chegar nesse ponto de humilhar um filho? Né? Sim. Eu queria falar sobre bullying. Eu acho que, assim, primeiro, que é uma palavra relativamente nova. Eu acho que na nossa época escolar a gente não ouvia a palavra. Sim. Acho que muito acontecia, mas não era nomeado, né? Já aconteceu algumas coisas na escola da minha filha e que inclusive ela nomeou como bullying. Eu senti como bullying, conversei na escola. Por exemplo, de uma amiga que falava para as outras da turminha, não converse mais com ela, não brinca com ela e querer isolar. E aí ficou de um jeito que eu achei que não estava legal, que a minha filha estava chateada dia após dia e eu fui conversar. Mas aí eu te pergunto, a minha filha tem 7, e isso aconteceu quando ela tinha 5, 6. Existe bullying nessa idade, né? Na primeira infância. E até onde o pai consegue saber se realmente ou se não, se a filha está aumentando, exagerando, ou não, se até onde também você não está olhando para aquilo, deveria olhar. Pergunta difícil, né? Porque a gente tem essa sensibilidade aí, esse radar. Talvez tenha que observar mais, investigar mais, mas o bullying tem características, né? Tem um padrão e uma repetição. Então, quando a gente percebe que a coisa está se repetindo, que a coisa está padronizada, opa, tem que acender uma luz. E aí a gente tem que atuar, né? Acho que tudo que eu leio sobre isso fala que o melhor caminho é a parceria escola-famílias. Famílias da vítima junto com as famílias dos agressores. Então, se vai todo mundo para a mesma sala, aí é com a escola e os momentos, né, e as metodologias e tal. Mas esse levantar a mão, né? Ei, escola, tô vendo uma coisa aqui, você também tá vendo? Você pode me ajudar a ver? Vamos olhar para isso? Você daí e eu daqui? Então acho que é uma conversa super importante de ter. Ele foi nomeado em 1970, mais ou menos, por um psicólogo da Suécia, Noruega, mas sempre existiu. E no outro dia eu li uma frase que me pegou muito, que ele sempre existiu, sempre existirá praticamente em todas as escolas, independentemente da localização, do poder aquisitivo, da tradição da escola.
Ele é muito democrático. E ele está ligado ao sapiens, né? É uma coisa meio de ser humano, de disputa de poder, de busca de uma identidade. Então é um horror, né? A gente pensar que a gente ainda evoluiu tanto, mas tem aí um trabalho para se fazer e que é uma coisa meio que da nossa natureza, né? Essa coisa do... Ou seja, assim, pode ser minha filha que esteja fazendo, pode ser a sua, não diz tanto sobre a família, pode ser em qualquer família. Então, tem estudos, e aí essa informação tem que ser ouvida com muitos bons ouvidos, é que isso, né? Com muito cuidado. Tem estudos que mostram uma tendência, então eu estou falando bem devagar para ninguém sair pegando isso como uma verdade, porque não é uma verdade, não é uma regra, mas tem estudos que mostram que famílias de pais ou negligentes ou muito autoritários, existe uma tendência a que os filhos possam ser agressores, que é uma forma de descontar essa cobrança ou essa falta de carinho, essa falta de atenção. E do outro lado, o outro extremo, né? Pais super protetores, que não deixam o filho fazer nada, que não deixam o filho sentir e resolver os próprios problemas, ou tentar, pelo menos. Também uma tendência, uma inclinação a serem vítimas. É regra? Não é regra. Mas faz sentido. Mas, né? A gente pensa um filho que não consegue se defender, porque a mãe já foi lá, alguém já foi lá. Que músculo ele tem para falar: ei, não gostei disso que você fez. Ei, assim não, você não vai falar comigo. Então, claro que o que a gente vive em casa pode, né, ter um reflexo do que acontece na escola. E a escola também é um reflexo da nossa sociedade, né? As tribos, as bolhas, os grupos se reproduzindo. Então, as coisas se conversam, né? Não é um fenômeno de escola só, mas ele conversa com esse mundo de casa. Então, acho que sim, a gente tem que olhar, né? E como você bem disse, esse papel de vítima, às vezes a vítima, ela é vítima aqui ela é agressora. Esses papéis mudam muito rapidamente. Na verdade, são 3 personagens: as vítimas, os agressores E quem faz e a plateia. É. E a plateia que assiste. E que tem um peso brutal de definir esse pêndulo, né? Porque muitas vezes a plateia não sabe o que fazer. Muitas vezes tem medo de que aconteça com ela, então ela vai na onda. O medo da próxima vítima. Uma metáfora bacana que eu vi é a dança da cadeira. Né? Você fala: vou ficar sem cadeira. Né? Vai parar a música e eu vou ficar em pé. É um pouco dessa sensação. Então, a escola tem aí uma oportunidade de fazer um trabalho grande com a plateia. Para falar: isso aí que vocês estão fazendo, não tá legal. De levantar a mão, de ter voz, de ter canal. Então, nessa parte, eu acho que a gente está ainda amadurecendo e encontrando caminhos que funcionam. Nem toda escola vai conseguir o mesmo caminho, nem tudo, não tem receita de bolo, né? Mas é um processo. Fazendo um paralelo, e a gente vendo alguma injustiça na rua, a gente se cala. A gente tem medo, você não interfere numa situação, às vezes, absurda, né? Você fala: vai sobrar pra mim, aí você não se mete, né? E aí, de repente, as crianças aprendendo isso na escola, elas vão ter uma postura pro mundo diferenciada. Sim. É o ter voz, é o saber se colocar. Porque às vezes a gente pode falar... A gente sabe que é certo e errado, né? Mas aí você não se coloca. Eu acho que assim, né, você sabe, às vezes o menino lá, as crianças estão vendo que tá errado, mas o medo fica sem voz, né? Sim, e treinar essa fala, porque não é uma fala fácil, a gente vai chamar a atenção do outro. Se a gente erra o tom, errei a forma, vai se voltar contra mim. Agora, se eu falo de um jeito legal, puxa, fez sentido isso. Essa foi pra mim. Foi. Acertar a forma, ter a forma com você. Estamos todos aprendendo. Exato. Pensando nas mães, às vezes a gente fala uma coisa, a gente acerta o tom, legal, e meio dia depois a gente escorrega. E também cabe um pedido de desculpas aí, né? Filho, filha, eu não gostei do jeito que eu falei com você. Então eu queria te pedir desculpas pelo jeito que eu falei com você. A mensagem é aquela. Então, a gente não precisa fazer assim, né? Não precisa humilhar.
Ele vai entender, ela vai entender, né? Aliás, outro dia eu vi uma frase ótima de uma mãe que fez um dos workshops comigo. Ela falou, pois é, a gente sempre fala as coisas e quer dar uma educadinha. A gente não consegue não dar uma educadinha. Mas Gente, pais de mão, vou colocar essa coisa na cabeça. a gente vai lá e Tem quer sempre um vírgula a mais, né? Sabe, esse vírgula e esse mais são assim, pega o balde e joga o balde. Porque assim, é não confiar que o outro entendeu. Não, a minha filha fala, ela fala, eu já entendi, mãe. Eu falo, não, mas só mais uma vez. Você fala uma coisa que é isso, nos workshops eu brinco que a gente às vezes, um jeito de ser ouvido é falar menos. Porque a hora que a gente fala menos, a gente, né, concentra a atenção naqueles pontos principais, na palestra. Nossa, Então, coitada. tem mãe que dá palestra, tem pai que fala em laudas, né? Que faz discurso. Quem que aguenta, né? Um sermão na montanha, um discurso? Não dá, vai começar a viajar ali. Então, uma das dicas é falar menos. É ser mais conciso nas nossas mensagens. Então, Ai, gente, olha, a mãe, a mulher, tá difícil, porque fala menos, escutar mais. Mas tá difícil pra todo mundo, pro pai, pro filho. É verdade, não é só pra mim. Queria falar da Filha Perdida. A Filha Perdida de Helena Ferrante, que é um livro, e teve o filme. Você viu o filme? Também. E assim, né, esse filme é avassalador, enfim, ele é maravilhoso. E aí eu me lembrei de uma cena, né, que é a cena que ela fica com raiva que as filhas jogam a boneca predileta dela fora e não deram aquele valor, né, que deveria dar para coisa mais preciosa para ela. E aí eu fiz uma analogia aqui na minha cabeça, que a gente, às vezes, será que a gente, às vezes, quando a gente tem raiva do filho, tipo, passa do ponto, da dose, e humilha e ofende e grita, será que às vezes não pode ser uma raivinha inconsciente? Tipo, você tá roubando a minha vida de mim? Para com isso. acho que você já respondeu. Né? Porque, de novo, vamos nos olhar. De onde está vindo essa raiva? Né? E, no caso, tinha uma mãe mal resolvida ali, né? Que teve uma vida roubada mesmo. Então, quanto que essa decisão de ser mãe, de ter um filho, de se dedicar, de saber que é ainda mais difícil do que eu tinha imaginado, é frustrante ou ela está consciente. Então, quando a gente toma essas decisões conscientes que vão mudar, a gente continua achando difícil, mas pelo menos fui eu que escolhi. Então é muito duro a gente encarar uma realidade que a gente não escolheu, né? E aí nessa hora o corpo fala, as emoções falam, né? O Daniel Martins de Barros, que é um psiquiatra, tem uma frase muito bacana que é o seguinte: as emoções não são intrusas, elas são mensageiras. O que essa raiva tá mostrando aí, né? E essa mãe ia ter que agora tinha um problemão para resolver, né? Porque esses filhos já estão aí, né? Essas meninas já estavam ali no mundo. O que eu faço com isso? Mas sim. Complicado, né? Sim, a lista dos complicados. Vamos falar de celular? Essa pergunta me veio depois de um almoço, assim, enfim, é uma preocupação. É uma cultura nossa, né? Eu e a Isa, a gente fala tudo eu e a Isa, parece que a gente tem duas filhas juntas, mas não, cada uma tem sua família. Mas é porque a gente cria elas juntas, assim, a gente convive muito. E a gente, desde pequena, até quando era difícil, porque quando as crianças têm 1, 2, 3 anos, é difícil manter num restaurante, a gente gosta de restaurante, né? Então até nessa idade a gente já insistia com o nosso kit mochila, que é a massinha, é o desenho, é a brincadeira, é a conversa hoje, é o jogo, é o Uno, né? Então a gente sempre teve essa cultura e eu sempre olhei para as mães com cada filho ali com um tablet gigante no restaurante. A gente olha e fala assim, puxa, que pena, né, que desde criança, porque foi realmente uma construção, não foi do nada, era difícil as crianças ficarem ali paradas. E aí eu tava almoçando esses dias e eu olhei ali, tinham, sei lá, 5 crianças no restaurante.
cada um com a sua família. Tinham 2 meninos, cada um com um celular na mão, um do pai e um da mãe, e ali os pais conversando. Uma outra menina sozinha ali com o celular e os pais também conversando. E aí eu fico pensando assim, então pra que ir no restaurante se a criança vai ter que ficar no celular? Porque daí, pra mim, o restaurante ali é um programa, eu não vou só pra comer, pra mim é um programa familiar. E aí a pergunta que vem ali pelo que eu vi, a maioria das crianças estavam no celular. Então essas crianças vão ser adultos, vão ser adolescentes, vão conviver com a minha filha. O que isso vai impactar para elas e numa sociedade em geral? Eu sei que é complexo, né? Mas eu não sei, parece que não tem pra onde correr, não tem como sair mais. Eu não sei se não tem, né? Ou se é uma escolha difícil de fazer. Porque escolha a gente tem. Né? A gente não pode escolher não olhar o celular. Né? Eu escolhi, meu celular não tá aqui, tá fechado, não perturbe na minha bolsa, porque eu tô escolhendo ficar aqui de corpo e alma. Então eu acho que passa por aí. O que esses pais, que essas famílias estão escolhendo? Escolhendo o meu sossego para eu conversar com um adulto, e eu não tinha onde deixar esses filhos, então eles vieram, então aqui é um passatempo para não estragar o meu almoço, porque não é um programa de criança, né? Gastronomia, prazer de uma boa refeição no final de semana, né? É um programa adulto. E a gente entende também que nem sempre a gente consegue fazer um programa só com adulto, tem que levar e tal. Quem nunca fez isso, né? Também lembrando. Já fizemos. Tem horas que a gente precisa, tem horas que a gente precisa ganhar esse tempo. Dessa conversa, né? Então, não estamos aqui para julgar e dizer que absurdo, não pode. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar. Como é que a gente está escolhendo gastar estes minutos? Não só em família, mas entre amigos, e que outras ferramentas a gente tem, que outros recursos a gente tem. Essa malinha do Uno, da massinha, não pode ser adaptada, né? As idades, tá bom, não é mais um Uno que um adolescente vai querer, mas um jogo de perguntas não rola, ou desenhar, ou conversar. Acho que as pessoas também estão esquecendo como é que se conversa, né? E é difícil ouvir uma opinião que a gente não gosta, e a gente vai, e quando a gente tem essa curiosidade com o filho, saber o que o filho pensa, é muito divertido, é muito legal. Podemos pensar completamente diferentes, mas eu saber o que meu filho pensa, minha filha pensa, é muito legal. E até poder dizer, eu não concordo com você, mas gostei de saber o que você pensa, gostei de ouvir a tua opinião, tô aqui repensando a minha, a hora que eu te ouvi, eu não tinha pensado nisso. Trazer temas que a gente acha que sejam legais, e acho que de novo a gente volta para aquele ponto, qual é a cara que eu quero que a minha família tenha? E isso a gente tem esse poder, como você também colocou, né? Nós, pais, e combinar com o marido também, né? É sem celular na mesa. E a hora que vira um combinado de todo mundo, fica mais fácil. É claro que se for almoçar na casa da família do outro, em Roma com os romanos, né? Você vai ter que ver. E quando a gente ouve de volta, mãe, lá podia. Então assim, tudo bem, mas aqui não pode. Né? Então também saber que as realidades são diferentes e o porquê que aqui não pode. Porque é a hora que a gente também começa a colocar os nossos valores em cima da mesa, literalmente, né? Porque aqui nessa casa a gente valoriza essa conversa, porque aqui nessa família a gente gosta de ouvir o que o outro pensa. E aí aos poucos a gente vai trazendo, né, as nossas crenças, as nossas, o que a gente acredita e valoriza. E é assim que a gente também melhora esse mundo, né? Supondo que os nossos valores sejam bons, né? Supondo que tem uma validade aí. Mas não perder o ponto. Não é só porque eu sou chata, não vai ter celular na mesa. É porque a gente, eu e seu pai, achamos que é importante a gente aproveitar a refeição para conversar coisas do dia de vocês. Porque a gente acha que essa convivência aqui é legal. Pronto. Já defendeu, já fez o ponto. E rola muita brincadeira com isso, né? Pode ser trazer o ponto alto, ponto baixo do dia, pode ser contar uma coisa que foi engraçada, melhorar as nossas perguntas também, né? Como foi seu dia? Ninguém aguenta essa pergunta mais, né? Porque é normal, bem, legal. Como é que a gente pode fazer perguntas melhores para eles
trazerem respostas melhores, né? E melhorar essa nossa conversa também. Até os jogos, né? Quando a gente viaja, quando a gente, né, entre nós aqui, eu tô falando com o Caio que tá filmando, gente, pra vocês entenderem que eu tô falando com a Lei, mas é porque já aconteceu muitas vezes da gente fazer de jogos mesmo, que são jogos que, né, tem que já adivinhar uma palavra, e aí a gente fica ali envolvido e é tão gostoso, a gente tá brincando, tá dando risada. Então, tem mil formas. Fora que melhora a comunicação de uma forma geral, né? Então, quando eles já foram adolescentes, você não tem aquele impedimento, né? Eu proibi ter ela em casa e o Arthur, ele almoça, ele janta antes que eu, né? Mas aí eu sento e fico conversando com ele. Porque é o meu momento com ele naquele lugar. E também não vou ficar fazendo outra coisa e ele comendo e eu falando, come Arthur, come. Aí eu sento e fico batendo papo com ele. Bacana isso que vocês estão falando, porque tem também uma pesquisa que diz que os pais que têm pelo menos uma refeição com os filhos, eu não vou dizer agora quantas vezes por semana, e nem é pra gente ficar, né, eu não tenho, que fazem refeições, que têm este hábito, também ajuda a blindar ou a proteger um pouco de drogas e bebidas na adolescência. Falei, cara, num jantar, né? Essa conversa. Impressionante. Achei que você falava outra coisa. Não, sim. Então, assim, o poder que tem em jantar e conversar. É um relacionamento, né? É isso. Criar os... Conexão. Conexão. Escuta, conversa. E a hora que eu comentei isso com um amigo meu mais velho, ele falou, nossa, que engraçado. Eu não sabia desse estudo e eu sempre fiz isso. E agora que você está falando, eu tenho uma boa relação com os meus filhos e até chegava que eu queria jantar com eles, mas o meu filho trabalhava e ele chegava morto de fome em casa e ele falava, pai, eu não consigo esperar você chegar para jantar e eu vou comer. E eu já comi. E ele falou, não tem problema, senta e conversa. Então, não é logo comer, né, literalmente falando. Claro que compartilhar uma comida é bom, mas senta e vamos conversar. É convivência. E aí que se constrói. Né? E é uma coisinha assim, né? De nada. Tem uma outra expressão bonita da terapia familiar que chama o sagrado do cotidiano. Essa refeição é sagrada. Ou pode ser refeição, pode ser algum outro momento do dia, mas a gente olhar para o nosso dia e ver o que pode ter de especial que só essa família tem, que é a hora que a gente se junta, que a gente troca, que a gente constrói alguma coisa diferente aqui. Cada um pode ter a correria, né? A gente, você falou do estudo, né, de comer com a família, e tem um estudo que eu também vi, a importância de você sentar na mesa com os pais e as crianças, que as crianças elas começam a comer mais tipos de alimentos. Então, nutricionalmente falando, é super importante. Mais do que quando a criança come sozinha. Porque um incentiva o outro. É exemplo, de novo, não é? É um que você vê experimentando uma coisa, nossa, vou dar uma chance para esse brócolis. Né? Vou olhar, que esse rabanete não deve ser bom. E de repente sai uma brincadeira, experimenta. Né? Se não gostar, você não come. É conversa. Né? De novo, é poder falar sobre essas coisas em vez de impor, né, algum caminho ou ficar sozinho, que também, claro, às vezes é bom, tem que saber ficar sozinho, né, mas junto é gostoso também. Antes do Big Bang, tem uma pergunta que eu acho que é muito boa, Tá. que é o seguinte, a gente tem visto na nossa roda, enfim, os pais se separando cada vez mais e, infelizmente, muitos dos pais, eles não entram num embate, eles não conseguem se comunicar, fica complicado o cenário. Qual que é o conselho que você dá para esses pais para proteger um pouco mentalmente esses filhos? Eu não gosto muito dessa palavra conselho, né, mas acho que a gente pode falar sobre isso de uma forma assim, pra gente pensar junto, né, falar a mesma língua, mesmo não sendo mais um casal conjugal, esses dois ainda são pais. Não tem ex-pai, tem ex-mãe. Então, é uma responsabilidade. O casamento acabou, mas essa família não é desmembrada, mas enfim, tá um recorte diferente, cada um em uma casa. Mas quanto mais esses dois conseguirem falar a mesma língua, terem os mesmos valores, terem até os mesmos combinados, é muito melhor para esses filhos. Então, como que assim, a gente não está mais junto, né? Não estamos mais um olhando para o outro, mas se a gente fosse fazer uma metáfora assim, tô
agora sou seu par, né? Mas vamos olhar na mesma direção, que é a direção do filho. O que é bom para este filho? E quantas vezes o embate não fica, né? Entre o casal, que não é mais casal, né? Para o outro não ter, para o outro perder alguma coisa. E pode até perder, mas os filhos vão perder também. É uma competição, né? Vira uma cegueira, né? Eles estão tão presos, muitas vezes, nessa competição entre os adultos que esquecem de olhar para a criança e como isso pode afetar, né? Então, o ex-cônjuge vai perder, mas os filhos também vão. Então, assim, vai todo mundo perder. Então, acho que não é uma relação ganha-perde, é perde-perde. Então, acho que a hora que esses ex conseguem superar um pouquinho essas questões difíceis, né, de uma separação, mas o que é bom para o meu filho? Né? Se os dois conseguirem pensar o que é bom para essas crianças, para esses filhos, já ia ser um grande benefício. Porque aí eu deixo de ver o meu ex como um inimigo e alguém que, quando eu não tiver, vai estar ajudando aqui É um time só, né? É um time só, mesmo que desfeito. É. Né? Não se desfez, a responsabilidade ainda existe e ela é longa, né? Então, ideal, e a gente vê acontecer também, de sentar numa mesa para conversar. Tem muita terapia de família que acontece com o ex e os filhos e tudo bem. Às vezes tem clima, às vezes não tem clima para isso. Nos meus workshops online, eu convidava o ex-cônjuge. Se quisesse vir, podia vir. Já vieram muito? Já. Por quê? Porque era muito bom. E deu bom? Deu bom, cada um na sua janelinha. Ninguém, né, não tinha que falar, não tinha que se encontrar. Mas era uma oportunidade dos dois falarem a mesma língua. Saberem o que o outro está falando. Ah, você está usando essa ferramenta, vou usar também. Ah, você está conseguindo desse jeito, também vou tentar. Para o filho é muito bom, porque dá estrutura, dá suporte, dá referência. Não ficam casas esquizofrênicas, né? Cada um falando de um jeito. E é isso também, não preciso conviver, não preciso estar na mesma sala. No presencial é um pouco mais difícil, né? Mas, dependendo do grau aí dessa rispidez que fica, dá para propiciar esse encontro aí, porque é uma coisa mais madura, né? Ok, não deu certo, mas a gente tem aqui uma responsabilidade. Eu queria fazer uma última pergunta, assim, eu sei que é complicado, a gente já passou por alguns momentos, né, assim, as meninas aí estão com 7, talvez a gente passe por mais, mas assim, tem momentos que a criança, principalmente a criança menor, ela tá num momento de descontrole, de birra, enfim. E muitas vezes a mãe, o pai, se sente numa situação vulnerável. Por exemplo, num shopping cheio de gente, numa reunião online, né? E aí, o que você falaria para essa mãe? Qual é a melhor forma de agir? Porque quando você tá numa situação que você não pode ali, né? Até às vezes, pensa, numa reunião online, você não tem como ali dar uma resposta para a criança. O que fazer nesse momento que a mãe tá vulnerável ali numa situação, seja num shopping com todos os olhares para ela, seja numa reunião online, ou não consegui pensar em outras situações aqui, mas que a criança se descontrola, o que você faz para você, mãe, não se descontrolar também? Nossa, no avião, pior clichê. que a criança faz uma birra ali, começa a chorar descontrolavelmente, você tá ali, você não sabe o que fazer, as pessoas te olhando, né? Uma pergunta difícil, né? Esgana. Porque é difícil a gente primeiro, né, analisar uma cena quando a gente não tá, né, vivendo essa vulnerabilidade dessa mãe. E quem nunca, né, passou por uma situação dessa e melhor dos mundos. Primeiro, depois a gente fala da vida como ela é. O melhor dos mundos é essa mãe perceber que né, esse chilique não é meu, né, que eu sou o adulto da relação, né? E aí eu vou manter a calma, eu não vou entrar nessa vibe. E aí abaixar, reconhecer esse sentimento que o filho tá passando, verbalizar, eu tô vendo que você tá muito chateado, eu tô vendo que você queria estar em outro lugar, eu entendi que você tá muito, muito bravo, né? E aí agora a gente tem que fazer o que a gente combinou, ou a mamãe agora tem uma reunião, então assim, eu preciso da sua ajuda,
Mas esse reconhecimento no começo é muito importante para a criança falar, bom, minha mãe pelo menos entendeu, então baixa aquela pressão também quando alguém nos entende. Então, se essa mãe tiver zen, né, neste ponto, para falar, né, fazer tudo isso e fazer esses novos combinados, seria maravilhoso. Seria muito bom, né? Agora, se tá no fogo e o incêndio também pegou nela, né, aí a gente, enfim, o que vai fazer? Alguém tem que baixar essa intensidade, né? Pode acontecer coisas muito ruins, né, de cenas que a gente aí, enfim, ou já fez, ou já viveu, ou já vivenciou. Mas eu acho que a mensagem é essa: nós somos o adulto da relação. Então a gente até pode falar, eu tô ficando muito brava, eu posso contar o que eu tô sentindo, mas eu entrar na mesma frequência que a criança não vai ajudar em nada. Então talvez a gente tenha que recorrer aos nossos anos de vida, a nossa maturidade, para poder falar esta raiva de um outro jeito. Eu não tô gostando, né? Essa é uma situação que está me deixando louca. Eu vou explodir. Então, falar já é melhor do que eu explodir, né? Do que o nosso chilique. E também é uma forma de avisar, olha, isso está passando no meu limite. Então, no verbal, a gente também consegue, né, colocar limites, dizer como é que eu estou me sentindo, isso aqui não tá ficando bom. E aí propor alguma mudança, né? Agora você vai lá esperar, vou terminar minha reunião aqui, depois a gente vai conversar, né? Mostrar que a gente entendeu, mas que talvez agora não seja nem o momento nem o local para isso. Fácil de falar, difícil de fazer, difícil, né? Vamos pro ping-pong? Sim. Qual livro você indica sobre maternidade? Quais? Eu sou suspeitíssima para falar, porque eu amo o Como Falar para o Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para o Seu Filho Falar, que é o livro que mudou minha vida, que me apresentou para todos esses temas, e hoje é a minha grande fonte de inspiração, mas ele mas se eu fosse fazer uma metáfora, ele é a pontinha do meu iceberg, né? Depois dele vieram outros conteúdos que somaram a ele, é um livro antigo, mas que tem coisas boas aí, tem valores, tem uma riqueza ali de comunicação empática muito bacana. Seria um bom começo. Seria um ótimo começo. E acho que ele é dos anos 80, então a linguagem talvez seja um pouquinho desatualizada. Enfim, busco fazer uma remasterização desse conteúdo, novos exemplos, coisas mais modernas, mas ali tem coisas muito, muito preciosas. Então acho que é um livro que eu gostaria de ter escrito, esse livro. Quais as dicas que você gostaria de ter recebido quando foi mãe? Ia ser difícil, hein? Bom, primeiro que não ia ser fácil mesmo, né? Faltou alguém falar com todas as letras que era difícil, mas acho que a principal é essa, que o filho não é uma extensão da gente. Demorei para entender que como é que a gente quer que o filho seja parecido? Se para começar a conversa, esse filho tem outro pai e outra mãe. Ele não tem os mesmos, né? Ele não teve a minha mãe, ele não teve o meu pai. Impossível sair a mesma coisa. Então a gente tem que, né, ampliar esse olhar, realmente dar empatia e ver que é uma pessoa diferente. Pode ser parecido, pode ter coisa que puxou daqui, puxou dali, mas é uma terceira pessoa e sei lá, né, que vai se apresentar ainda pra gente. Então, isso ninguém me falou. Eu estou descobrindo agora na pele. Os pais e os filhos, eles podem e devem falar sobre todos os assuntos? Eu acho que eles podem. Se eles devem, né? Eu achei que você tinha falado deve, porque deve é duro, né? Deve. Mas eu acho que eles podem. Quando a gente fala de sexualidade, por exemplo, a gente tem que falar, olha, eu falo de tudo, menos da minha privacidade, né? A minha vida eu não falo, mas a gente pode conversar sobre muitas coisas. Então, acho que cada um também tem o seu limite para dizer eu vou até aqui e até aqui não. Mas eu acho que sim, eu acho que tem assuntos muito espinhosos que se não for com o pai e com a mãe, né? Porque tem muitos pais que querem ser amigo, né? Aquele amigão. Que é um papel que não é o nosso, né? Assim, qualquer especialista nesse tema vai dizer que pai e mãe
não é para ser amiguinho, não é para ser... Tem uma hora que a gente tem uma escuta, que tem um acolhimento, beleza, mas amigo não. Quer dizer, amigo nesse sentido, né? Sim, sim. Parça. Não é parça. Eu também sou dessa linha que a gente tem um outro lugar nessa relação. E quando iniciar a conversa sobre sexualidade? Todos os estudos dizem que é no fim da primeira infância ali, a partir de 5 anos, de 5 a 12, se a gente pegar um recorte, é uma boa janela. Por quê? Porque eles já estão começando a perceber, a gerar perguntas, a ter curiosidade. Então é até natural que os filhos tragam. A partir de 3 já começa, né, a sacar alguma coisa e vir com perguntas, né, que a gente vai dar risada e tem que também tomar cuidado com essa risada, né, para não parecer que inibe, que não pode então fazer essa pergunta. Então, aí vem como? Como o quê? Começar essa conversa. Então, a gente pode começar falando sobre as mudanças do corpo, a gente pode começar falando sobre as pessoas que são diferentes, mas geralmente os filhos trazem. Então a gente vai no embalo e vai sempre na medida do que o filho trouxe, né? Fez uma pergunta, a gente pode, e aí seria legal valorizar a pergunta. Que legal que você me perguntou isso. Ou seja, eu sou uma pessoa, é para mim que você tem que, né? Vamos manter esse canal. Então, que legal que você fez essa pergunta. O que você já pensou sobre isso? É o devolver. Aquela cartinha do Uno reverso, né? O que você já pensou sobre isso? O que você sabe, pra gente saber até onde ele foi? Pra gente só entregar alguma coisa que eles consigam digerir. E claro, aí ficou satisfeito? Beleza, acabou o assunto, né? Às vezes, né? Uma primeira rodada já... não, aí foi um pouquinho mais. Aí a gente vai respondendo à medida que as perguntas vêm. Mas temos que também tomar cuidado para não vir com um caminhão genético e informações muito importantes que eu não, né? Eu só queria saber. Não era tão necessário naquele momento. Então, essa sensibilidade aí, né? Não tem uma resposta nem pronta, mas é isso. Vai sentindo se foi suficiente. Às vezes o que a gente ouve não é o que a pessoa perguntou. Aí você ouve de um outro jeito que você fala, meu Deus, é isso, do devolver a pergunta, aí você fala, nossa, ele fez outro raciocínio, é uma coisa bem mais curta, é mais fácil de responder. Mas às vezes a pergunta vem de um jeito que você fala, putz, né? Mas ele não tá falando aquilo, porque ele nem entendeu aquilo. A gente que adulto ouve, né? A gente ouve o que quer ouvir. Quer dizer, adulto, né? A maldade tá na cabeça. E isso vale para todas as perguntas que a gente ouve em tudo, né? O que você pensou sobre isso? Tá me perguntando alguma coisa? Vamos só checar se eu entendi. Então, não é uma página, né? Mesmo livro. Se um pai e uma mãe tiver uma única qualidade, qual que você escolheria como primordial? Isso pensando nos tempos modernos, né, hoje? Eu acho que essa questão de ser empático, eu acho que é uma coisa, não vou dizer que é rara, mas acho que é uma coisa em desenvolvimento, que a gente está começando a olhar para esse tema, mas um pai empático consegue se colocar no lugar desse filho, que dói mesmo ouvir determinadas coisas. Pode pôr mais uma palavra? Né? A autonomia para mim pega, né? O deixar também o filho fazer coisas, experimentar coisas no sentido, né, de responsabilidade, de decisões, de passos, permitir esse filho, essa filha pensar com a própria cabeça. Vai cair, a gente é rede de apoio, né? Vai cair, a gente ajuda a levantar, a cuidar se precisar, mas cair é importante, a gente fica, né, não deixando cair, e ao não cair, que a coisa não aprende, não evolui, não experimenta. Sabe o que eu li hoje vindo pra cá? Li no Estadão, dos pais carpinteiros e dos jardineiros. Eu li também. Né? Você leu essa matéria? Eu li também. Vim pra cá no Uber lendo, e eu achei maravilhoso isso, né? Eu ainda falei pra mãe, explicando, né, que o pai jardineiro é aquele que tá lá observando, ele cuida, dá amor, dá carinho, e o carpinteiro é aquele que quer moldar pro próprio ego, pra própria vontade. Aí eu virei pra lá e falei, amiga, acho que eu tô meio carpinteira. Mas olha que bom. Como é difícil, né? A gente
A gente deixar, né? E é uma metáfora linda, né? Porque a gente entende facilmente que não estou aqui para ir para aquele lado, mas o preparar o terreno, o adubar, o regar, o cuidar, para que aquela semente cresça e sei lá o que vai virar. Pois é. Né? Pode ir muito longe, pode ficar ali, pode ser rasteira, pode precisar de mais sol, pode precisar de mais água. Tem, né, vocês têm uma filha, mas tem gente que tem mais. Será que essa aqui precisa da mesma coisa que essa aqui? Essa aqui gosta de mais água. Essa planta aqui, né, precisa de mais sol. Então, também saber o que o filho está precisando naquele momento. E isso vocês têm, né, em casa, assim, às vezes não precisa das mesmas coisas sempre. Vão mudando de fase, né? Lembrei do meu pai de uma frase que ele fala: água demais mata planta. Adoro essa frase. Demais. Água demais mata planta. Totalmente. Olha só, é um pai super protetor, talvez, não é? Demais. Não o seu. Não, mas o meu. Ele fala, mas ele olha que engraçado. Acho que ele fala pra ele mesmo. Quantas coisas a gente não fala pra gente mesmo, né? Sim, Sim. voz alta aí, pra ver se, né? A coisa. Sim, mas já é um primeiro passo, ele já está atento para isso. Ele já sabe que não pode botar água demais. E Renata, existe mãe perfeita? Perfeita ou imperfeita? Perfeita. Imagina. Pode tirar a culpa, né? Porque Mas- não tem, né? Não tem como. Quem foi que falou, né? Da onde vem isso? Essa é uma coisa para ser investigada. Não é a meta ser mãe perfeita. Não tem que ser, né? Não tem que ser, não dá pra ser. A gente vai errar em alguma coisa. E a culpa vai ser de quem? Da mãe, Ah. gente. O que a gente paga na terapia todo mês? Tem. Os pais também têm bastante culpa, tá? Então, a gente vai errar. Fato. Agora, será que o que a gente errou tem conserto, né, a terapia, o próprio desenvolvimento, a planta se arrumou ali? Somos imperfeitos. Aproveita e fala de Winnicott, que tem um pouco a ver com isso, né? Então, maravilhoso, maravilhoso. Ele criou, enfim, esse conceito, né, das mães suficientemente boas. Porque ele falava, os filhos não precisam de uma mãe perfeita. Aliás, a mãe tem que ir deixando de atender totalmente para o filho conseguir ficar mais aquele tempinho esperando, ganhar esse músculo ok, chorei, ninguém apareceu mais, mas também não foi assim um drama, tô vivo, né? E aí a mãe aparece, não é para ter sofrimento, mas essa força emocional vem desses momentos de ausência da mãe. Então a mãe que falta, entre aspas, também está ajudando esse filho a ficar forte. Eu lembrei de uma amiga nossa que ela sempre fala: ai, gente, minha mãe era a primeira a ir buscar na escola, que saco. Ela era a primeira. Sério? Depois você me conta quem. Ela sempre fala isso. E eu sempre falo: minha mãe me deixava esperando. Que saco. Traumatizar sempre vai, né? Como diria Ana Sui, né? Que é uma psicanalista maravilhosa. Ela sempre fala isso. Como não traumatizar um filho? Não tendo um. Sim. Porque também o trauma é como é que a gente lida com ele, né? É. Ficou marca, não ficou marca, lidei bem, não lidei bem. Mas a gente nunca sabe que efeito vai ter ali aquele atraso, né? Ou aquela pontualidade. Às vezes a gente faz tantas coisas com o melhor das intenções e o filho lê de uma outra forma e também poder falar sobre isso. Mãe, eu não gosto que você chegue toda vez em primeiro lugar, ou eu também não gosto que eu seja a última toda vez, né? Eu, como libriana, vou fazer o seguinte: eu vou ficar uma semana, eu chego. Vou ficar nessa indecisão, é melhor eu fazer um pouco de um pouco de outro. Sim. Ai, meu Boa. Deus. E se uma mãe, agora eu tô pensando assim, uma mãe que agora resolveu olhar para esse olhar aí da maternidade e falar: puxa, eu fiz tudo errado até agora. Tem conserto no meio do caminho? Você sabe que eu recebo muitas mães assim, com essa fala. É? Eu fiz tudo errado. Aí eu fico pensando, o que é tudo errado? Primeiro que não é tudo, né? Essa generalização é muito perigosa. E eu fico feliz que essa mãe veio, que essa mãe falou essa frase, ou teve esse pensamento, porque é uma chance de mudar. Estou fazendo alguma coisa que não está sendo boa, seja para mim, para a nossa relação, para o filho.
E é a chance de mudar, é a chance de fazer diferente. Então, eu acredito que a gente pode mudar. Primeiro, essa mãe tem que querer, né? Esse é o primeiro passo. De novo, né? O adulto da relação é quem faz esse movimento. O filho vem na nossa cola. A gente começa e eles continuam. Eles pegam muito rápido quando a gente começa a mudar o nosso jeito de falar. Então, eu acho maravilhoso quando chega uma mãe assim, porque primeiro ela não está fazendo tudo errado, e acho que o meu papel também é lembrá-la de que ela é competente, que ela tem competência. É que às vezes ela tá tudo tão nublado que ela nem enxerga as coisas boas que ela tá fazendo. E aí a gente começa a conversar e ela fala, eu não faço isso. Ai, eu nem sabia que isso era bom de fazer, mas eu faço. Tá vendo? Assim, não é tudo e nada, né? Essas palavras, né? Umas coisas que eu falo, quando a gente fala tudo, nada, sempre, nunca, de novo, são palavras que destroem as comunicações no negativo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas generalizações, mas tem jeito. Tá a fim de mudar? Tem jeito. Quem que vem te procurar? Mais pais ou mais Nossa, eu mães? pensei nisso, igual. Mas assim, E as mães conseguem arrastar os pais? então, eu vejo que, infelizmente, ainda são, né, as mães que encabeçam essa bandeira. Acho que tem uma preocupação aí, obviamente, cultural, mas esse cuidado, né, que, enfim, acabou sendo das mulheres. Cada dia tem mais pai, então isso é muito legal. De pais interessados, pais que querem estar junto, que querem aprender também. Como assim você vai fazer um grupo só de mulher e os maridos não vão? Então começa a aparecer esse questionamento de pais presentes, de pais muito ativos. Então eu percebo um movimento, sim, de pais atuantes. Então, é uma questão de tempo, vocês vão ter que mudar o nome. Expressões de Pais. É verdade. E além dos workshops, você também atende alguma questão particular, individual? Sim. Essa é uma ponte que existe, né? Assim, às vezes a pessoa não se sente confortável para falar num grupo, então acaba fazendo também um contato individual. Ou tem gente que começa pelo individual e depois fala, agora eu vou pro grupo porque também eu troco e ouvir outras pessoas é legal. Então foi um jeito de atender questões diferentes, né? E estilos enfim, da pessoa se sentir mais à vontade de um jeito ou de outro. Para mim ficou bom, porque aí essa conversa, né, é uma conversa que pode ser pequenininha, pode ser maior. Então a gente quer te agradecer demais, Renata, foi muito bom, assim, sair daqui com várias, assim, coisas na minha cabeça e para repensar, para fazer diferente, para escutar mais, para silenciar, né? Vários insights, foi maravilhoso. Muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que todos gostem também, a conversa foi muito boa. Eu adorei. Muito obrigada e sempre bom aqui poder trocar, né, uma conversa gostosa e rica, né, que a gente consegue aí ver as coisas que a gente faz e que quer melhorar, né, acho que esse é o principal ponto aí. E que bom que as mães aí estão aqui se falando, né, e assistindo aí vocês, para a gente ser mães melhores todos os dias também. Acho que cada dia a gente tem uma chance de melhorar alguma coisinha. E vamos errar também bastante, mas tudo bem, a gente vai olhar para os erros também e fazer erros novos. Gostei dessa. Obrigada. Obrigada.